Sr. Presidente, quero cumprimentar e saudar os senhores juízes conselheiros e a restante equipa que os acompanham e desejar também rápidas melhoras para o Sr. Presidente. E estamos aqui perante um relatório de auditoria do Tribunal de Contas relativamente à operacionalidade das infraestruturas e transportes do nosso país, da qual, diria, resultou um quadro muito insatisfatório das infraestruturas, de análise das infraestruturas nacionais. Diria mesmo, do ponto de vista da avaliação política que fazemos do relatório, porque apesar do relatório ser isento e avaliar as condições de manutenção, de conservação das infraestruturas, nós diremos mesmo demolidor para as infraestruturas, para a IP, e preocupante do ponto de vista do país e dos portugueses. Só para dar alguns exemplos, na ferrovia apenas 11% das linhas, ou ao contrário, portanto, vou falar das que estão boas, apenas 11% das linhas estão em bom estado, 33% são consideradas como inferior a satisfatório e 15% são mesmo muito insatisfatórias. Das cerca de 7.600 obras de arte, nomeadamente pontes, viadutos, túneis analisados, qualquer coisa como 936, ou cerca de 12%, é inferior a satisfatório, portanto, são inferiores a satisfatório. Portanto, isto é uma avaliação que incidiu, por um lado, sobre o PETI, como o Sr. Juiz Conselheiro aqui disse, o PETI 3+, 2014-2020, e, por outro, sobre a componente da auditoria que abordava o risco de inoperacionalidade das infraestruturas. Deixo aqui uma questão mais genérica, prévia, que para mim é bastante importante, de resto ela acompanha aquilo que são os objetivos do Tribunal de Contas, que é como é que o Tribunal de Contas vê a forma como o Estado utiliza os seus recursos públicos na gestão e prevenção do risco de desastres e catástrofes. Portanto, já que este era um objetivo do Tribunal de Contas, eu deixo-lhe exatamente esta questão. Como veem? Depois, mais ou menos já foi respondido, mas era uma questão que tinha mais que ver concretamente com o relatório, na base de que documentos é que tinham chegado a estas conclusões. E se eventualmente também teriam feito algumas análises no terreno, o que pelo visto não foi, é mais grave ainda, porque se tratam de documentos da própria IP e, portanto, ainda ficamos mais preocupados. Portanto, parece-nos, salvo melhor opinião, para além de ser um relatório demolidor, que deixa pistas preocupantes e não deixa grande espaço de manobra para a IP continuar a empurrar com a barriga. Estranhamos até a crítica a este relatório efetuada pelo Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que de forma velada foi referindo que não estão em causa a segurança das infraestruturas, portanto, mas dizer ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos que o Tribunal de Contas é uma instituição independente, respeitada e que não faz avaliação política e, portanto, isto devia preocupá-lo. Portanto, eu pergunto ao Tribunal de Contas, nesta perspectiva, se podem ou se consideram que os portugueses podem estar tranquilos sobre o estado das infraestruturas, cujo resultado, como os senhores apontam, é insatisfatório. Bem sabemos que o risco de inoperacionalidade... Sr. Presidente, está um ruído de fundo na sala que me está verdadeiramente a incomodar. Se não faziam ruído, porque, na verdade, é incómodo para quem está a efetuar... Calma, vamos... As pessoas têm direito a fazer a sua intervenção e não ter um barulho de fundo. Isto é incómodo para toda a gente que vai fazer a intervenção. Pronto, vamos tentar ver se conseguimos que as coisas não aconteçam assim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando são à parte, nós ainda compreendemos, mas quando se trata apenas de conversar, portanto, peço a atenção dos colegas. Portanto, bem sabemos que situações de falta de manutenção e de gestão e de prevenção com fortes probabilidades de risco de inoperacionalidade acabam sempre por conduzir àquilo que não é desejável, que é o desastre e a catástrofe. Portanto, qual o impacto que prevêem que esta situação possa vir a ter relativamente à inoperacionalidade destas infraestruturas na vida dos cidadãos, dado que os senhores, numa das partes do relatório, abordam isto. Outra parte da vossa análise recaiu sobre as questões relacionadas com a Conta Geral do Estado, nomeadamente a rúbrica de investimento
Sabemos que o investimento ficou, durante estes últimos anos, muito aquém do previsto. Segundo a auditoria, o realizado até 21 de dezembro de 2018 era apenas 13%, no âmbito do PET 3+, face àquilo que era a previsão de investimento total inicial. Ou seja, após 4 dos 6 anos previstos para executar esse plano. Portanto, que considerações tem sobre esse ponto de vista, tanto que está no espaço público uma polémica em torno de que se vamos ou não perder fundos comunitários, se há tempo ou não para concretizar todos estes projetos. Perguntaria ainda se conseguem dar uma ideia da dimensão do atraso e do impacto na vida dos portugueses, a que os portugueses estão votados pela falta deste investimento público, que era previsto e não realizado. E qual será o impacto da falta destas infraestruturas de transportes no crescimento económico do país, se consegue contabilizar essa situação. A IP, anteriormente, em audição proposta pelo PSD, a propósito do Ferrovia 2020, veio-nos dizer que não havia obras canceladas, mas sim diferidas no tempo, uma nova forma de falar de atrasos. Nem sequer adiadas se podiam considerar, pois tudo estava dentro do previsto, com base no conhecimento que possuíam acerca de cada processo na fase de planeamento. As justificações para estes diferimentos prenderam-se fundamentalmente com fatores externos à IP. Gostaria que comentasse as razões de ordem externa invocadas, porque elas também vos tocam, até porque, tratando-se do Tribunal de Contas, um órgão que acompanha os procedimentos concursais, com certeza com muita prioridade e autoridade saberão do que estamos a falar. Portanto, as principais razões invocadas são na ordem do contencioso, da litigância, dos concorrentes, que a própria IP diz que chega a aguardar meses por decisões dos tribunais, dizem mesmo que hoje é muito fácil a um empreiteiro parar uma obra, basta uma simples falta de assinatura de um documento que a obra para. Outra razão prende-se também com os procedimentos concursais muito complicados. A expectativa que tinham era que estes procedimentos poderiam demorar 6 a 12 meses, hoje em dia estão a demorar qualquer coisa como 12 a 15 meses, e outra razão é a do próprio mercado, portanto, que o mercado não dá resposta, não tem capacidade instalada, etc. Mas estranhei há pouco, vi uma notícia que a IP conta lançar para este, penso que este mês, o próximo mês, qualquer coisa como 400 milhões de obra. Portanto, provavelmente os concursos continuarão a ficar desertos, portanto, se não houver um planeamento deste lançamento. Os senhores, entretanto, como eu disse há pouco, também foram visados, porque, ao que parece, o Tribunal de Contas, segundo a IP, coloca questões muito difíceis que não são fáceis de responder e acabam por cessar o andamento dos concursos. Portanto, eu tenho aqui mais algumas coisas, naturalmente vou deixar para a segunda ronda, mas para já estas questões eu gostaria que as comentassem. Muito obrigado.